Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá agora. Só que não. Esta semana vocês não vão ter o programa normal, que a gente costuma fazer o geral sobre o Canadá, nem abordar nada específico, porque nosso querido PE está com obrigações familiares. Então ele não pôde gravar e eu também não conseguia fazer o programa sozinho. Mas para não deixar vocês na mão, a gente fez um especial aqui, onde vocês vão ter o prazer ou o desprazer de aguentar a minha voz narrando um conto que é quase um documentário, falando sobre um episódio que aconteceu aqui no Canadá. O nome desse episódio se chama Um Ano Sem Verão. Vocês vão entender o que é, o que aconteceu e o que está por trás de tudo isso. Espero que vocês gostem, é um formato diferente, está com uma introdução diferente, está com uma musicalização diferente. Deu um trabalho miserável, apesar de ser curtinho. Eu já tinha esquecido como era editar programas desse tamanho, mas como sempre foi feito com carinho. Então espero que vocês gostem. Semana que vem vamos ver se a gente consegue gravar o programa de novo. Se não, eu não vou deixar vocês na mão. A gente não vai deixar vocês sem escutar essas duas vozes, né? Então não se preocupem com isso que a gente dá um jeito. Então espero que vocês gostem. Continuem bem, aproveitem o calor que está chegando aí e fiquem em paz, tá certo? Um grande abraço. Um ano sem verão. O contra-almirante Edward Griffiths estava surpreso. Sua nau capitânia, a Akbar, deixou o calor tropical das Bermudas por volta de 1º de junho de 1816 em direção a Halifax, a principal estação naval britânica na América do Norte. Ao sair da corrente do Golfo, ele foi pego por uma chuva fria e em seguida um nevoeiro espesso, o que não era tão incomum. Mas no dia seguinte, sexta-feira, 7 de junho, quando Akbar se aproximava da Nova Escócia, a temperatura caiu violentamente. De onde esse vento tão cortante? E seria isso neve? No sábado, enquanto o navio entrava em Halifax, o almirante notou que não havia melhora alguma no clima. No mesmo dia, Lady Catherine, a esposa do vice-governador de Nova Escócia, Sir John Sherbrooke, testemunhou a chegada do Akbar a partir da casa do governador. Ela relatou em seu diário que em 7 de junho, enquanto caminhava no jardim com uma amiga, estava quase tão frio quanto durante o inverno. Além disso, ela dizia, havia uma certa neve caindo. Em 8 de junho, o clima não estava melhor, mas pelo menos não parecia haver mais aquela coisa branca caindo. No domingo, quando os Sherbrooke compareceram à igreja anglicana de St. Paul, o clima estava bastante mais favorável, e no final de junho, o verão parecia finalmente ter chegado.
O Acadian Recorder, de 8 de junho, comentou sobre este clima excepcional. Ele dizia: "Nada pode ser menos promissor em nossas perspectivas. Talvez nunca tenha havido uma estação tão atrasada, uma sucessão de climas desfavoráveis, uma vegetação tão escassa como no início de junho deste ano." Informações vindas dos Estados Unidos também falavam de relatos deploráveis de sofrimento por falta de chuva. Em muitas partes, o trigo pereceu e o solo foi novamente arado e semeado com outras sementes. Assim afirmava a Montreal Gazette da época, que ainda dizia que ninguém vivo lembrara de ter visto algo parecido. A Gazette continuava: "Tivemos um pouco de neve no sábado. Ontem foi mais ameno e o sol parecia como no fim de maio, mas fez muito frio durante a noite. Precisamos tomar sérias precauções para garantir nossa colheita." Nesse meio tempo, Sir John Sherbrooke havia sido promovido a governador-chefe da América do Norte britânica. Os Sherbrooke deixaram Halifax em 28 de junho a bordo do HMS Niger, em direção à cidade de Quebec. Sua viagem começou com certa dificuldade devido ao pouco vento, mas em 2 de julho eles estavam navegando por Torbay, no leste de Nova Escócia. Lady Sherbrooke relatou que a manhã estava muito fria. No entanto, no dia seguinte, quando passaram a noroeste da ilha do Príncipe Eduardo, havia uma boa brisa na vela. Então, em 6 de julho, o tempo começou a piorar. Naquele dia, houve uma chuva muito forte, seguida por uma noite de muito vento. No dia seguinte, quando o navio passou pela Ile du Bic, no baixo rio São Lourenço, o vento ficou extremamente frio e pequenos flocos de neve se misturaram à chuva. A situação não era diferente no dia seguinte. Logo, Lady Sherbrooke resolveu ficar em sua cabine. Finalmente, em 12 de julho, quando o grupo chegar à cidade de Quebec, o tempo começou a melhorar e ela relatou seu segundo dia como tendo sido muito quente. Lady Sherbrooke tinha experimentado as 2 primeiras ondas de frio. A primeira depositou neve até a fronteira norte de Massachusetts e a segunda causou uma geada próxima ao sul da Virgínia. A seca também afetou o país pelo menos até o oeste do assentamento de Selkirk, no Vale Red River, onde os habitantes correram o risco de morrerem de fome. O mesmo frio atingiu a Europa, reduzindo a safra de uvas e danificando severamente o trigo. Lady Sherbrooke descontinuou seu diário de 24 de agosto a 19 de setembro, enquanto viajava pelo Alto Canadá com o marido. Enquanto isso, 2 ondas de frio, em 21 e 30 de agosto, chegaram no país. Em seus relatos,
Ela dizia que 21 de agosto tinha sido uma manhã muito fria, mas não mencionou neve. No entanto, nenhuma das ondas parecia ter afetado muito o sul de Quebec ou Nova Escócia, embora na Nova Inglaterra eles tenham sido extremamente desfavorecidos, especialmente com a cultura do milho. Entretanto, o estrago já estava feito. Em 15 de julho de 1816, o Montreal Gazette publicou a proclamação do Major-General John Wilson, administrador interino do Baixo Canadá. Ele proibia a exportação de trigo, farinha, biscoito, feijão, ervilha, cevada e grãos até o dia 1º de setembro seguinte. Em novembro, a Ilha do Príncipe Eduardo fez o mesmo, proibindo a exportação de grãos e todo tipo de provisões por um período de pelo menos 3 meses. Nova Escócia e New Brunswick seguiram o exemplo, e 600 aspirantes a imigrantes foram afastados de St. John, Newfoundland, devido à falta de comida na cidade. Durante todo o verão, o editor do Gazette se preocupou com a escassez de alimentos em Quebec. Em 22 de julho, a Gazette dizia que a recém-anunciada importação de grãos dos Estados Unidos, juntamente com a colheita que se aproximava, em breve aliviaria o país da escassez de pão. Então, em 4 de novembro, depois de exagerar as perspectivas da colheita europeia, a Gazette escreveu: tal abundância no exterior deixará a maior parte dos grãos em nossos estados, exceto o que pôde chegar ao Canadá. Eles pareciam não estar cientes da escassez em Connecticut, anunciada em 26 de agosto. A situação continuou a piorar. Em 11 de novembro, a Gazette anunciou problemas no interior de Quebec e 3 semanas depois, a quebra de safra no Velho Mundo. Em Quebec, várias cidades do interior estavam em estados alarmantes com falta de comida e precisando de assistência quase imediata. Era o caso de parte da Baía de Saint-Paul, Les Éboulements, Saint-André-Caconap e Rimouski. A ajuda só chegaria em 1817, mas então o principal problema seria a alta dos preços dos grãos. Os colônios de Red River, na região onde é Winnipeg, estavam tendo problemas para se tornar autossuficientes em uma paisagem árdua e estranha para eles. Nesse período, o verão de 1816 se transformou no ponto mais baixo de sua experiência no Novo Mundo. Em 19 de junho, as tensões latentes entre a Hudson Bay Company e a Northwest Company explodiram em uma batalha em Seven Oaks, que viu 21 homens morrerem e abalou a confiança dos colonos escoceses, que foram pegos no meio da batalha entre as empresas rivais e se transformaram em alvos de animosidade com os metis. Não fosse isso suficiente, o tempo também não cooperaria. Desde a chegada na região perto das bifurcações do rio Red e Assiniboine, em 1812, eles tiveram dificuldades para aproveitar a fertilidade da região. A colheita de 1812 foi tão pobre que eles foram forçados a viajar 100 quilômetros em direção ao sul até o posto mais bem abastecido, na região de Pembina, sob a orientação amigáveis dos Peguis e do chefe dos Ojibwe.
Em 1813, o cenário não teria sido diferente e, novamente, eles teriam que retornar a Pembina. Em 1816, os Peguis vieram novamente ao socorro deles. Desta vez, eles levaram os colonos em dificuldade para sua aldeia, onde hoje é Netley Creek, 60 quilômetros ao norte da atual Winnipeg. Eles não sabiam o que estavam tornando sua estada tão difícil. Em 1819, o comerciante da Hudson Bay Company e agrimensor de Red River, Peter Fiedler, observou: Nestes últimos 3 anos, o clima parece ter mudado muito. Os verões chegando atrasado, com muito pouca chuva e até neve no inverno muito menos do que o habitual, e a superfície do solo tão seca que todos os tipos de grama agora estão muito finos e curtos, e quase todos os pequenos riachos que fluíam em abundantes correntezas durante todo o verão secaram completamente depois que a neve derreteu na primavera. Trigo, cevada e batata foram cultivados aqui há anos, em uma extensão considerável no verão passado. Por tudo onde a vista enxerga foi-se plantado, mas devido à seca na estação, nem mesmo um único talo foi colhido. Aqui, onde antes os verões chuvosos produziam trigo 40, 50 vezes mais do que se plantava, mesmo todos os tipos menores de vegetais falharam pela mesma causa. E para completar, na primeira semana de agosto, as últimas nuvens de gafanhoto vieram e destruíram a pequena cevada que havia escapado da seca. Muitos anos depois, começou-se a busca pelas causas desse período. Em um artigo de 1963, o Halifax Chronicle Herald se referiu às conversas durante o episódio do sol esfriando e medo de não mais haver verão, e Deus punindo as pessoas por abandonar suas fazendas para empregos lucrativos nos portos durante a Guerra de 1812. Mais realista foi o relatório de Sir Thomas Stamford Raffles. Em 5 de abril de 1815, com Napoleão solto novamente em uma Europa muito tensa, Raffles estava em Batávia, na atual Jacarta, nas Índias Orientais Holandesas. Ele acabara de passar quando as cinzas vulcânicas começaram a cair. Mais a leste, o céu ficou tão escuro que se tornou uma percepção da escuridão visível de Milton. As autoridades enviaram um navio para investigar e souberam que o grande vulcão Tambora estava em plena e aterrorizante erupção. "12.000 pessoas morreram." Raffles relatou à Sociedade de História Natural em Batávia em setembro daquele ano, mas a erupção aparentemente foi vista como um incidente isolado, aterrorizantemente sensacional. Outra explosão vulcânica nas Índias Orientais Holandesas, 67 anos depois, tornou-se muito mais conhecida. Em 1883, o Krakatoa explodiu. Sua poeira causou pores do sol espetaculares em todo o mundo. Foi o primeiro caso estudado de perto, e as comparações começaram a ser feitas com Tambora. Os cientistas determinaram que a explosão de Tambora foi 10 vezes a de Krakatoa. Na verdade, a erupção vulcânica mais poderosa em 10.000 anos. Se o Krakatoa causou uma queda de 10 a 20% da luz solar, Tambora não poderia ter causado um resfriamento muito maior? Aparentemente sim. Então, em 1820, W.J. Humphreys, do U.S. Weather Bureau, publicou Physics of the Air. Ele examinou os registros de manchas solares e de temperatura e concluiu que parece que a poeira em nossa atmosfera
e não a condição do Sol, é um fator determinante, se não o controlador, na determinação da grande mudança na isolação da superfície do planeta. Os colonos canadenses estavam vivendo o que alguns climatologistas dizem ser uma tendência de resfriamento entre 1809 e 1820. E no meio disso, veio a erupção do Tambora em 1815. Para os colonos que viviam no limite na existência nas planícies centrais da América do Norte, seus efeitos foram quase a gota d'água. O mundo que os colonos Selkirk conheciam era mais frio que o nosso. Eles estavam vivendo na pequena idade do gelo, o intervalo entre 1450 e 1850, quando as temperaturas globais estavam entre 1 e 2 graus mais frias do que são hoje. Desde então, muito mais dados se tornaram disponíveis, inclusive os da erupção do Monte Agung, em 1963. Localizada perto de Tambora, essa explosão foi seguida por uma queda de cerca de 0,2 graus centígrados nas temperaturas globais, com recuperação levando vários anos. Nas regiões do norte, a queda foi ainda mais acentuada, cerca de 0,6 graus. Com a estimativa de Tambora ter criado 4 vezes mais poeira, as regiões do norte devem ter caído cerca de 2,4 graus por até 2 anos, o que se aproxima dos registros do século XIX mantidos em New Haven, Connecticut e Genebra, na Suíça. Embora existam outras explicações, como a combinação aleatória de eventos meteorológicos, a tremenda explosão de Tambora é a fonte mais provável de um ano de miséria, medo e quase fome no hemisfério norte. O período de 1780 a 1820 já era frio, e a redução da luz solar teria sido a causa perfeita para eles terem tido um ano sem verão.